Deixa eu sentar aqui para ficar olhando para vocês. Tudo bem? Deixa chegar o pessoal. Muito bem, muito bem. Dia 12 de outubro agora, vocês viram que teve uma comemoração especial. Vocês lembram qual foi? Dia das Crianças. Dia das Crianças. E é o dia, vocês sabem como é que comemora o Dia das Crianças, né? É o dia que as crianças mandam em casa. Foi assim na casa de vocês? Não foi? Mas lei. É lei. Vocês não conheciam essa lei? Foi o oposto? Então, peraí, tem uma coisa errada. Quer dizer que na casa de vocês, no dia 12, vocês não mandam? Não? Não? Tem coisas legais. Ah. Ah, é? Então, peraí, calma aí. Então, vamos tentar arrumar isso aqui. Vamos fazer de conta... Oi, fala. Mandar em casa seria, e daria muito trabalho. Por isso, quero pensar com vocês como é que seria isso. Se vocês agora, a partir de hoje, mandassem em casa. Mandassem no papai, mandassem na mamãe, nos seus irmãos. Você mandasse em mim. E aí? Primeira pergunta que quero fazer. Qual seria o cardápio do almoço? O que vocês iam comer no almoço? Lasanha, McDonald's, batata frita, o que mais? Sushi. Para beber, o que vocês iam beber? Suco de laranja, milkshake, Fanta uva, Guaraná, certo. E a sobremesa, como é que seria a sobremesa? Sorvete. Aham. E qual seria a hora de ir para a escola? Nunca, claro, nunca ir para a escola. É, verdade, verdade. E qual seria a hora de ver TV? Sempre. E a ver TV toda hora, né? Brincar todo dia. E de noite a gente vê TV. Brinca o dia todinho e à noite TV. Muito bom. Agora vai jogar videogame o dia todo. Agora, pera um pouquinho. Estamos imaginando como seria, certo? O que vocês acham que iria acontecer com vocês e com a casa toda em um mês vivendo assim? Ia virar uma bagunça, um caos. Você ia ficar tripufu? E a casa ficar desorganizada. É verdade. Eu não ouvi ninguém falando sobre lavar banheiro, lavar roupa. A gente não fazeria isso, né? Hã? Se isso dependesse de mim, eu já tinha uma coleção de desentupidor. Uma coleção de desentupidor. Vocês estão vendo uma coisa importante? Vocês estão preparados para cuidar da casa? Não. Vocês não estão preparados para isso. Coisa menos conta de luz. Qualquer coisa menos conta de luz, é verdade. Conta de luz é complicado. Conta de luz, conta de água. É, verdade. E quem vai trabalhar? Aham. Também, deixa eu ver. Então, vê só. Criança não pode trabalhar. Então, vê só. Vamos pensar aqui. Essa confusão toda, em um mês já seria assim. Imagina um ano. 2 anos. 2 anos seria ser melhor ainda. Melhor? Ia ser uma confusão, né? Não existiria. 3... Vai acabar. A gente vai se divertir tanto. Que vai desistir, né? A gente vai desistir, as comidas vão se tornar enjoantes, porque todo dia vai ser essas comidas e a gente vai ficar bravo porque a gente não tem dinheiro. É verdade. Então, vê só. Aí vai esquecer de muitas coisas. O rei Salomão, que escreveu o livro Eclesiastes, ele fala que o povo sofre quando o rei, ele é uma criança. Porque a criança, ela não tem... E ele fala, e ele piora, ele diz assim, ó, e pior quando o rei é um preguiçoso, que não quer trabalhar. Só quer se divertir. Porque o rei tem responsabilidade.
toda autoridade tem responsabilidade. Fala. Mas o rei Davi, ele não reinou criança. Não, o rei Davi não. Salomão está falando de uma terra, não é a terra dele, é uma terra que sofre quando o rei não tem maturidade. O rei pode ser até uma pessoa mais velha, pode até ter 30, 40 anos, mas se ele não tiver maturidade para ser rei, ele vai fazer o povo sofrer. Em casa também é assim. Se o papai e a mamãe não tiverem a maturidade, também todo mundo vai sofrer. E se vocês fossem aqueles que vão cuidar da casa, ia ser uma grande confusão, não é? E então que a gente tem que aprender aqui uma coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção. Que responsabilidade, ou melhor dizendo, que autoridade exige responsabilidade. Não adianta querer mandar e não saber como que manda, e não saber como as coisas acontecem. E agora, o que vocês podem fazer, já que vocês não mandam em ninguém, nem no próprio umbigo? Vocês podem orar a Deus para que dê sabedoria para vocês, que quando crescerem, poder usar responsabilidade com autoridade. Mas tem mais uma coisa, é poder reconhecer com o papai e com a mamãe o quanto que é difícil cuidar da casa. E aí vocês podem fazer o quê? Ajudar. Ajuda a lavar prato. Trabalhos. Exatamente. E vocês podem ajudar o papai e a mamãe a organizar as coisas, porque não é fácil. Tá certo? A gente também pode pedir algumas coisas. Pode pedir também, claro. E aí o papai e a mamãe vão pensar se pode ou não. Porque eles precisam ter responsabilidade. E sabe que o Senhor Jesus Cristo, Ele que é a maior autoridade do mundo, Ele também teve a maior responsabilidade. E vocês lembram qual é a grande responsabilidade de Jesus? Salvar o mundo. E ninguém podia fazer isso, mas Ele fez por nós. E por isso podemos nos alegrar. Vamos orar? Fecha os olhinhos. Papai do céu, obrigado por esse dia, por esse momento de culto. E nos ajude a ter responsabilidades e não só autoridade. Nos ajude a ajudar papai e mamãe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Podem voltar lá para perto do papai e da mamãe, que eu vou continuar a explicar sobre isso, tá bom? Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom poder ver o povo dele reunido aqui, com o seu coração disposto a expressar as verdades do Senhor para a sua glória. Quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Nós vamos voltar um pouquinho. O reverendo Rodrigo fez a exposição do versículo 16 e 17. Mas eu vou voltar um pouco para não ficar com sem contexto, o versículo 16 até o versículo 20 será o nosso objeto de estudo nessa manhã. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não se embriagar,
Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Tem aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus maravilhoso, dirige-nos, ó Deus, nesse instante de instrução, que a Tua palavra fale aos nossos corações e que possamos, pelo Teu Santo Espírito, ser transformados. Ilumina-nos, ó Pai, para compreender a Tua lei. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, nós tivemos aqui na história do Brasil algumas coisas curiosas a respeito do reinado, no tempo da monarquia. E eu não quero contar história, mas apenas para ilustrar um pouco do que já vivemos. Teve um período que nós chamamos de governo regencial do Brasil, que corresponde aí 1831 a 1840. Isso se deu quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho, Pedro Alcântara, que posteriormente se tornaria Dom Pedro II. Esse jovem rapaz tinha apenas 5 anos. E, portanto, não podendo governar o Brasil, vários governos regentes, várias pessoas governaram em lugar do jovem rei, a fim de que ele esperasse até que a idade correta, a idade para que pudesse se tornar rei. Eu não sei se vocês lembram da história, mas esse foi um dos períodos mais turbulentos do nosso governo monárquico aqui no Brasil. É nesse período que nós tivemos várias e várias rebeliões por todo o Brasil, até mesmo Pernambuco, inclusive, até onde eu sei, salvo engano, o nosso estado é o estado que mais se rebelou contra a coroa portuguesa, contra a coroa, e, portanto, nós tivemos várias e várias rebeliões contra o governo que estava instaurado, a ponto de a solução que foi encontrada foi que aos 14 anos, Dom Pedro II tomasse finalmente o governo, pudesse então governar e emancipado, portanto já tendo sua maturidade, pelo menos legal, para poder governar o Brasil. E ele foi o nosso último rei. Curiosamente, Dom Pedro II não foi um rei mau. Nós temos bons relatos a respeito da inteligência desse rapaz, esse jovem na época, claro, e que realmente conhecia das ciências, muitas línguas, era um homem amigo de muitos cientistas do período dessa época, e nós temos até um bom exemplo a respeito de Dom Pedro II. Mas o fato é que quando um país está sendo governado por alguém que não tem a maturidade suficiente, que não reconhece as suas responsabilidades, certamente os governados sofrem. Mas nem sempre é assim. O caso emblemático do rei Josias é interessante. O rei Josias tornou-se rei com apenas 8 anos. 8 anos. E o rei Josias, portanto, no auge dos seus 8 anos, governou Judá, essa região do Reino do Sul, e nós sabemos que ele foi usado por Deus para trazer uma renovação da aliança, trazer para o povo de Deus uma convicção a respeito do seu pecado a partir da lei, inclusive também a partir de um grande avivamento promovido por esse rei. Como já observamos por parte de Salomão, nós temos que Salomão aqui, ele confronta um pouco essa ideia sobre governos maus. Ele dá vários exemplos de como seria um povo governado
por líderes maus, por pessoas que não estão preparadas para governar, preparadas para liderar um povo com sabedoria. E nós temos exemplos dos mais variados na nossa história também, além do tempo monárquico, como eu já mencionei. Na história recente do Brasil, nós temos sofrido muito por conta de líderes maus, por conta de políticos que se levantam realmente dentro da nossa sociedade para promulgar leis, para julgar os juízes, enfim, todos esses três poderes que temos visto e que nos causam muitas vezes até vergonha. Eu não sei vocês, mas eu sou daqueles que têm vergonha alheia. O que é isso, para aqueles que não sabem essa expressão? É aquela pessoa que sente vergonha pelos outros. E eu sinto vergonha pelos outros de tal forma que para mim é muito difícil, por exemplo, assistir aqueles reality shows de música, essas coisas, porque assim, eu fico com muita vergonha de quem está cantando, especialmente se estiver cantando muito mal, eu morro realmente de desespero no meio desse sofrimento. E eu faço às vezes um exercício desse meu sofrimento de vergonha alheia, quando assisto a TV Câmara, a TV Senado, às vezes é uma coisa assim que dá uma agonia no coração. Eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu sinto bastante isso. Nós vivemos em tempos difíceis. Os governos que nós estamos ligados, infelizmente, muitos deles são exemplos daquilo que Salomão está nos instruindo aqui, no versículo 16 até o versículo 20. E isso se dá porque Salomão, nesse momento de colocar algumas considerações finais, nós estamos caminhando de fato para o final do livro de Eclesiastes. Esse capítulo 10 está encerrando aí algumas considerações de sabedoria. Salomão nos dá um vislumbre do grande problema de um rei mau. E ele está, sem dúvida, falando para reis, como também falando para governados, falando para pessoas que estão sofrendo talvez por conta da falta de sabedoria daqueles que os lideram. E a grande pergunta que todos nós precisamos fazer, especialmente em nossos dias, é: o que podemos fazer diante dos governos maus, né? Qual a sabedoria que podemos extrair desse texto para pensar os governos maus que estamos vivendo? Bom, primeiramente, Eclesiastes nos mostra que um aspecto de um governo mau são governos imaturos. O versículo 16 e 17 nos mostram exatamente esse grande problema. Um governante que não tenha a idade para isso. Não necessariamente a idade física, porque a própria expressão Naar, palavra hebraica, pode significar pessoas adultas que tenham imaturidade, que não estejam prontas. O próprio Salomão, quando foi governar Israel, ele disse: eu não sei como poderei governar, porque eu sou uma criança. Ele já não era uma criança, claro. Aqui, portanto, Salomão se lembra do seu período inicial de governo e pensa como que uma pessoa sem as capacidades necessárias pode vir a governar um povo, pode liderar um povo. E vocês lembram que foi aquela oração conhecida de Salomão, quando Deus lhe pergunta o que ele desejava receber, e ele pede por sabedoria. Porque ele entendia que não era capaz de governar um povo sem essa sabedoria do alto, sem que Deus lhe instruísse o caminho para que pudesse governar fielmente o povo de Deus. Mas esse não é o caso. Salomão traz um exemplo bem diferente, um exemplo de alguém que não tem maturidade, e a sua imaturidade ela é expressa na sua incapacidade de lidar com o trabalho e com o prazer. E isso, sem dúvida, é uma característica de imaturidade.
Uma criança, vocês viram aqui como eles pensam a realidade da casa, como eles pensam o mundo deles, e isso faz muito sentido, crianças, vocês estão me ouvindo aqui. Isso faz muito sentido porque vocês ainda não têm uma dimensão sobre as responsabilidades, sobre o trabalho, mas vocês têm uma dimensão sobre o prazer, sobre diversão, sobre brincadeira. Vocês sabem o que é isso. Vocês são experts, vocês são especialistas em brincadeiras. E, portanto, vocês só poderiam falar sobre isso. E esse é o problema de um líder, de um rei, que não conhece a medida certa de trabalho e de descanso ou de prazer. O padrão que nós encontramos na Escritura é aquele padrão da criação. O próprio Deus criou todas as coisas em um dia e descansou 6. Não foi isso? Certamente que não. O nosso Deus criou o mundo em 6 dias e descansou em 1. Isso é exatamente um padrão que o próprio Deus estabelece a partir da sua obra, como nós devemos viver a nossa vida. Nós também precisamos entender que devemos priorizar o trabalho, a necessidade que temos de nos esforçar para aprender, para executar tarefas, e só então descansar devidamente trabalhado, tendo podido realmente expressar o seu descanso através de um trabalho genuíno. E o problema do governo mau, de um homem que está liderando e não tem maturidade, é que ele quer curtir o governo. Ele quer curtir os benefícios da liderança e não se preocupa com as responsabilidades. E o texto nos fala que esse é um homem que se banqueteia já de manhã. Ele acorda e já está disposto a fazer festa. Ele não acorda para trabalhar. Ele não acorda pensando em como que ele pode implementar situações em favor do seu povo. Não. Ele acorda pensando como é que ele pode fazer festa. E você sabe como às vezes a gente fica incomodado quando muitas vezes passamos por um bar aberto, às vezes num sábado pela manhã, num domingo pela manhã, e lá tem um monte de gente, 9 horas, 10 da manhã, vocês, o que esse povo está fazendo tão cedo, bebendo? Não é possível. Logo você conclui, só podem ser viciados, alcoólatras, não pode ser. 1 hora dessa, eu me recordo, quando eu morava em São Paulo, e ia ao Mackenzie, tinha uma situação realmente assim, assustadora para mim. Eu descia do ônibus, vinha andando até chegar no Mackenzie, e quando eu estava me aproximando das ruas próximas ao Mackenzie, eu encontrava assim muitos jovens estudantes, alunos do colégio Mackenzie, da faculdade Mackenzie, fumando maconha, ouvindo som alto, bebendo, fumando. Eu disse assim, meu Deus do céu, o povo, esses caras não acordam para fazer uma prova, esses caras não acordam para ler um livro, mas para se drogar, os camaradas já estão aqui, né? Isso aqui é um compromisso com a droga. Isso aqui é um compromisso com o festejar. E esse é o problema. Um rei mau, ele tem compromisso com festas, mas não com responsabilidades. É bem diferente de um rei bom. Veja o versículo 17. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Perceba a diferença. Para esse outro grupo de reis, sentar-se à mesa não é um momento simplesmente para festejar de qualquer jeito e se embriagar logo cedo. Não, para esse grupo é um momento para descansar as forças para retomar o trabalho. Essa é a estrutura, esse é o padrão que Deus criou para nós. E isso, sem dúvida, é um sinal de maturidade. Como que nós lidamos com o trabalho e com o
descanso. E para somar um pouco mais o problema, o versículo 18 continua a falar dessa situação de trabalho. Veja o versículo 18. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Um governo imaturo, um governo mau, que não reconhece os limites da sua vida, que não reconhece os tempos que precisa ter de trabalho, de descanso, é um governo que também se vicia facilmente. E aqui, Eclesiastes nos mostra alguns vícios. O vício da preguiça, o vício das festas, da bebida e do dinheiro. 4 vícios que estão associados a reis maus. O primeiro vício da preguiça está conectado com o tema que já estamos abordando, que é essa incapacidade de perceber suas responsabilidades, estar sempre descansado, sempre fugindo do trabalho. E o exemplo que Salomão nos dá é um caso comum da arquitetura do seu período. Nessa época, os telhados eram cobertos com um certo limo, que servia para impedir a infiltração. Então, se você não estivesse todo o tempo refazendo esse limo, cobrindo novamente o telhado, o que iria acontecer é que em pouco tempo o telhado iria ceder, iria infiltrar, né? Você começaria a sofrer com chuvas, com problemas climáticos e, naturalmente, ele iria ceder e você perderia o seu telhado. E é exatamente isso que acontece com o preguiçoso, com aquele que não percebe as suas responsabilidades. Ele não percebe que a sua incompetência, ele não percebe que a sua paralisia prejudica todo mundo. Prejudica todos que moram sob o mesmo teto. E o líder, portanto, ele não pode ser preguiçoso. O líder, ele precisa, inclusive pelo exemplo, guiar o seu povo para o trabalho, para realmente exercer suas funções como elas precisam. Mas o líder preguiçoso traz problemas, porque não se preocupa com as necessidades do seu povo. Porque não se preocupa com as demandas do seu povo. Um rei preguiçoso gera ruína para o seu povo. E ele, com certeza, no seu vício do descanso, no vício da preguiça, trará grande sofrimento para o povo. Agora, mais 3 vícios, Salomão nos fala. Não basta apenas esse governante mau ser viciado em dormir, ser viciado em preguiça, mas ele também tem mais 3 outros vícios. E eu uso aqui uma história que eu já ouvi, que existem 3 barras que derrubam o homem. A barra da saia da mulher, e aí aqui está ligado às festas, a barra de ouro do dinheiro, e o conhaque de alcatrão São João da Barra. Essas 3 barras representam bem o problema do rei. Ele está ligado às festas, ele está ligado às celebrações, mas ele não tem nem o que comemorar. Ele não tem nem o que a ser grato, porque afinal de contas, ele só vive disso, de festas. E é um homem, portanto, nós podemos imaginar que nessas festas, que eram grandes banquetes com comidas, com bebidas, com mulheres, com todo tipo de prazeres desse mundo, esse homem está ligado a isso, mas não se preocupa com as suas responsabilidades. Esses 3 aspectos, ou 4 vícios, irmãos, eles apontam bem para as idolatrias do nosso coração. Eles apontam bem
para dinâmicas que vêm de dentro para fora do nosso ser, e que se estabelecem de forma muito natural em todos nós, e que precisamos realmente observar, não só entre aqueles que nos governam, mas entre todo o mundo, entre todos nós. Porque todos nós somos tentados a fugir, muitas vezes, do trabalho. Eu conheço muita gente que diz assim, olha, eu trabalho e não vejo a hora, no alto dos meus 23 anos, me aposentar, né? Não vejo a hora de parar e de poder finalmente descansar do trabalho. Como é que pode um negócio desse? É exatamente na juventude que nós deveríamos nos alegrar em exercitar e executar as nossas tarefas. Outros que estão viciados na busca por dinheiro, na busca por riquezas, como se de fato, como diz ele aqui ironicamente, o dinheiro desse conta de tudo, o dinheiro pudesse responder a todas as questões, e tem gente que realmente acha isso. Tem gente que realmente acha que o dinheiro responde tudo, dá conta de tudo. Mas nós sabemos que isso é um buraco sem fundo. Que o dinheiro de fato não pode trazer respostas, muito menos a bebida. Portanto, um governo mau, ele é atormentado pelas perversões do seu coração e pela sua negligência. Finalmente, irmãos, o texto conclui no versículo 20, que mesmo diante de governos tão maus quanto esses, relatados aqui, nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos sobre governos maus. É interessante, veja comigo o versículo 20 mais uma vez. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. É que governos maus, preste bem atenção nisso, governadores maus, líderes maus, estão sempre procurando o que estão falando sobre ele. Porque, obviamente, por não ter confiança nas suas responsabilidades, eles estão sempre procurando saber o que está sendo dito ao seu respeito. E Salomão, de forma muito sábia, nos instrui, dizendo, olha, cuidado com o que você fala. Porque pessoas más, governos maus, eles geralmente não toleram críticas, porque eles são maus. Governos maus não gostam de interferência dos seus governados. Não gostam que aqueles que são governados por eles, lhes digam o que fazer, o que dizer. Governos maus, homens maus, são desconfiados, intrusos. Querem saber e querem domar, querem entrar em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, é difícil não ler isso e não pensar nos nossos dias. O quantos sigilos bancários foram quebrados há pouco tempo nessa CPI, que é mais um circo do que outra coisa. E que depois se observa que na verdade a pessoa não tinha nada a ver. Mas daí? Nós temos poder para fazer isso, eles dizem. O que importa? Vivemos em tempos claramente, como Salomão está nos declarando aqui, dizendo aqui. Meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque, diferente dos tempos monárquicos, são exatamente os nossos votos, são os nossos votos, que conduzirão o governo. E, na verdade, esses homens maus que nos governam, esses homens maus que expressam sua maldade no governo, foram colocados por homens maus, que nós elegemos, porque nós elegemos esses homens. O que aponta para a maldade do nosso próprio coração, na verdade. O que aponta para o problema
da sociedade como um todo. E não é à toa que as pessoas dizem por aí: quer conhecer alguém? Dê poder. Não é mesmo? E há sabedoria nisso. Perceba que está alinhado com o que Salomão está dizendo aqui. Há sabedoria em dizer isso. Porque realmente, quando a pessoa ela tem condições de dizer algo, de mandar em algo, ela se mostra. Ela mostra o seu coração. Ela aponta para questões próprias de si mesmo. E nesse show que nós temos visto em nossos dias, de exposição, de superexposição, quantas e quantas vezes nós vemos essa ostentação de muitos artistas, de muitos políticos, gastando, porque não tem responsabilidades. É claro que esse texto aponta de forma contrária, de contraste, para aquele que governa todas as coisas. Quando nós olhamos para esse governo mau, expressado aqui por Salomão, nós podemos nos lembrar do governo bom de Jesus Cristo. Porque muito diferente do que foi aqui apresentado, o Senhor Jesus é aquele que veio ao mundo como um bebê. E apesar de ser o rei do universo, bebê, ele esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Ele esperou o tempo da maturidade. Ele esperou o momento certo. E veja, nós temos pelo menos um exemplo da sua infância. Com 12 anos, ali no templo, conversando com os professores, conversando com homens sábios, todos ficaram admirados, porque viam naquele jovem de 12 anos a sabedoria de Deus. Mas assim mesmo ele esperou. Percebem? Percebem que o Senhor Jesus Cristo é o grande contraste, como um governo bom que espera o momento certo para governar, para liderar. O Senhor Jesus Cristo é aquele que trabalhou arduamente até encontrar o seu descanso na ressurreição. E no seu trabalho nós temos redenção. E no seu trabalho nós temos a salvação. É por isso que ele que cumpriu a lei sem vícios, ainda que tentado, porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, não tinha vícios. E até mesmo quando ouviu falar blasfêmias ao seu respeito, não foram apenas críticas, blasfêmias ao seu respeito. Ele amou. Ele amou. Perceba, portanto, que o Senhor Jesus é de fato a grande antítese desse governo mau. Porque Ele é o Rei bom. Ele é o governador maravilhoso, que reina sobre todas as coisas com sabedoria e nos leva com Ele a reinar. E portanto, para terminar esse momento nosso, precisamos considerar em Cristo o exemplo de como nós devemos viver nesse mundo, seja quando estamos com autoridade ou talvez não. Precisamos entender o nosso chamado para desenvolver uma maturidade sadia, que se estabelece e que se expressa na consciência da relação entre pecado e prazer,
entre trabalho e prazer. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender que Deus nos chamou para trabalhar. Com o suor do teu rosto comerás. E perceba que ali pode parecer até mesmo uma maldição, mas não é uma maldição. Deus está declarando vida no momento em que havia morte pelo pecado. Ele está dizendo: vocês merecem a morte, mas do suor do teu rosto comerás. Vocês ainda vão viver. Vocês ainda terão momentos aqui na terra. E veja, nós estamos aqui. Diferente do que muitas vezes é posto por uma visão religiosa falsa ou coisa do tipo, trabalho não é uma maldição. Trabalho é bênção. Nós todos somos chamados para trabalhar, mas não para vivermos como se somente o trabalho fosse a nossa esperança. Porque aí precisamos entender a função do descanso. Eu já trabalhei, e nós trabalhamos várias vezes aqui no texto de Eclesiastes, da importância do descanso. E sem dúvida, precisamos entender esse momento agora, o dia do Senhor, como o dia do descanso, o dia que você senta para ouvir, fala menos, para um pouco das suas atividades semanais, para ouvir do Senhor. É por isso que nós não fomos chamados para a preguiça, porque até quando descansamos, fazemos alguma coisa, diferente do que faríamos na semana, mas fazemos, nos reunimos para adorar o Senhor, lemos um bom livro. Então, irmãos, cuidados com a sua tolerância para com o travesseiro. A preguiça vicia, assim como a bebida, assim como as festas, assim como o dinheiro. E nós deveríamos lutar contra essas coisas, não porque elas sejam más em si mesmas, mas porque nós não fomos feitos para elas. E por fim, nós somos chamados em Cristo para observar que se Deus nos der o privilégio de ser autoridade, liderança, e aqui eu falo aos meus irmãos, pastores, presbíteros, diáconos dessa igreja, aprenda a ouvir críticas. Aprenda a ouvir o que irmãos, irmãs, aqui de nossa comunidade, têm a dizer sobre como nós temos trabalhado. Não trate simplesmente como uma questão pessoal, sempre. Mas considere que todos nós somos dotados pelo Senhor e nós não conseguimos ver tudo sozinhos. Precisamos uns dos outros. E nesse sentido, meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você. E eu já ouvi aqui de um irmão muito querido, inclusive, falando comigo a respeito de uma coisa que ele ouviu dos outros. Ele disse para mim assim o seguinte: não, nem adianta falar com esse pessoal do conselho, porque eles só fazem o que eles querem. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de governos maus, de sermos governos maus, líderes maus, nos nossos lares, aqui na igreja, no seu trabalho, se você lidera, se você trabalha dentro de uma função de liderança, que nós possamos ser bons líderes. E bons líderes não lideram simplesmente a partir do que querem, mas precisam liderar a partir daquilo que é bom. E aquilo que é bom é expresso na palavra de Deus. Essas são instruções, são sabedorias que podemos extrair desse final do capítulo 10. E que o Senhor nos dê, nessa manhã, condições de ver esses aspectos práticos que Salomão nos dá e possamos vivê-los todos os dias para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse
momento de instrução. Abençoa-nos, nos dá condições de te agradar, Pai. Nos dá condições de realmente viver em momentos que, diante de governos maus, sejamos pessoas que se submetem de forma, ó Deus, a ajudar, a dar sabedoria a esses governos maus. Mas também, Senhor, nos usa como líderes. Eu rogo pela junta diaconal dessa igreja, pelos nossos diáconos, que o Senhor dê sabedoria a esses irmãos. Eu rogo, Senhor, pelo conselho dessa igreja, os presbíteros, regentes e docentes, que o Senhor dê sabedoria para os pastores que pastoreiam aqui. Que o Senhor abençoe os homens dessa igreja que lideram seus lares. Que o Senhor abençoe as mulheres dessa igreja que, cuidando dos seus filhos, lideram seus filhos. Que o Senhor abençoe a todos nós que temos algum tipo de função de liderança. Que o Senhor nos dê a alegria de podermos realmente caminhar nos passos de Jesus. Em nome dele que oramos. Amém.